Bom, vamos à nossa palestra no dia de hoje. Nossa palestra ficará a cargo do nosso irmão José Luiz. José Luiz já é um trabalhador da casa há muito tempo. Atualmente, ele está como coordenador do Serviço de Orientação Mediúnica, que nós chamamos de SOM, né? S.O.M, né? O Serviço de Orientação Mediúnica é responsável pela formação dos médiuns que saem depois do estudo da Escola Francisco de Assis e vão para lá educar a sua mediunidade, né? E vários tipos de mediunidade, evidência, psicofonia, psicografia, né? Mediunidade de cura. Então, esses irmãos, depois de passarem 2 anos lá, aprendendo a educar a sua mediunidade, são distribuídos naquelas salas necessárias que estão mais precisando dos médios, né? Porque a nossa demanda aqui é muito grande. Então, ele fica a cargo dessa responsabilidade muito grande que é o som. E hoje o Zé Luiz vem falar de um assunto super importante para todos nós, que nós caímos nessas armadilhas que acontecem conosco, né? Da crítica e o julgamento. E vai falar sobre esse tema hoje, tão necessário. Zé Luiz, a palavra está contigo. Muito obrigado. Que os bons espíritos possam lhe intuir e lhe inspirar. O palestrante era bem mais alto, né? Boa tarde a todos. Na certeza que os bons espíritos estão aqui conosco, a nossa gratidão a Frei Luiz e a toda a egrégora dessa nossa Casa Santa por mais essa oportunidade. Aqui estamos mais uma vez reunidos numa reunião de aprendizado, né? E como falava a nossa querida Cora Coralina, feliz daquele que aprende com o que ensina, não é? Então, nós estamos aqui exatamente nesse sentido, trocando informações para que possamos sair daqui numa condição melhor em relação ao tema que nos foi dado pelo nosso grande irmão Ari, que, se Deus quiser, em breve está de retorno ao nosso convívio, a crítica e o julgamento. Como sempre fazemos, a referência bibliográfica, ela está baseada em 4 livros, né, que são Palavras da Vida Eterna, Rumo Certo, que são 2 obras clássicas de Emmanuel, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema, ele é muito explorado, vamos dizer assim, e abordado de uma forma que só Kardec conseguiria abordar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E aí vem a primeira pergunta, né? Nós aqui somos provocadores, tá? Qual a diferença entre criticar e julgar? Essa é a primeira questão que nós colocamos para analisarmos, né? Crítica. Então, vamos sempre nos referenciar ao Michaelis, e lá no Michaelis ele informa que a etimologia da palavra, ela vem do latim crítico ou do grego kritikos, e tem como significado capaz de julgar,
mas no sentido de avaliar. Avaliar, né? A gente usa muito a palavra crítica nas nossas atividades profissionais, né? Quando a gente, por exemplo, faz um anteprojeto, a gente faz a crítica desse anteprojeto junto a todos aqueles profissionais que podem avaliar, né, se aquilo realmente está dentro das necessidades. Então, o sentido de avaliar seria, vamos dizer assim, o elemento, né, que nós vamos levar em consideração quando falarmos sobre crítica, ok? E julgar. Julgar vem do latim também, judicare, e significa decidir como juiz, ou arbitrar, né? Sentenciar, decidir, né? Mas nós vamos ficar com a forma, né, o conceito sobre alguém ou alguma coisa, que normalmente é isso, né? A gente, quando julga, a gente está sempre julgando um ato, né, uma determinada atitude, né, e que está ligada normalmente a uma pessoa. Então, ficamos aí com o sentido correto, né, da palavra crítica e da palavra julgar. Muito bem. As críticas, né, ela normalmente, no nosso dia a dia, normalmente as críticas estão sempre ligadas a apontar-se falhas, né? Normalmente as críticas são sempre para apontar falhas. Mesmo quando uma pessoa critica com o intuito de ajudar ou melhorar. Então, pela nossa imperfeição, né, a crítica ela acaba sendo, não vou dizer uma acusação, né, mas sempre focando alguma coisa que não é, na maioria das vezes, positivas. Então, esse é o objetivo, né? Ou seja, os ensinamentos trazidos por Jesus, e que está muito bem colocado no capítulo 10, né, do Evangelho, né, ele fala da necessidade de se evitar as condenações e os julgamentos precipitados. Tá, Jesus não, de maneira nenhuma, ele nos proibiu de criticar ou de julgar, né? Agora, como fazer isso? Em que condições? Tá, então, é exatamente isso que a gente vai tentar explorar nessa reunião de hoje, né? E sempre levando em consideração o quê? Tá, que qualquer ato de crítica e de julgamento tem que estar baseado em quê? Misericórdia, indulgência. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Ou seja, a famosa lei da afinidade, tá certo? Tá, do mesmo metro que você vai medir, você também vai medir alguém, você também vai ser medido, ok? Então, esse é o sentido do estudo de hoje. Julgamentos. Da mesma forma, o julgamento sempre tende a uma avaliação negativa, né? E definitiva, na maioria das vezes, isso que é o lado ruim da coisa. E baseados em emoções e preconceitos, ou seja, conceitos, né, que são levados em considerações por uma série de razões. Nível cultural, aspecto moral, né? Tá, egoísmo, falta de misericórdia, ok? Normalmente determinam uma condenação ou uma absolvição. Muito bem. Estamos em condições de criticar e julgar? E se criticamos ou julgamos, com que objetivo fazemos isso? Essa é uma das perguntas que a gente vai ter que se responder para cada um de nós. Ok? Cuidado, quando uma pessoa julga, normalmente se acha superior, né? Esse é o grande problema. E automaticamente já está condenando, né? Que dentro do conceito dela,
ela se acha em condições de, na maioria das vezes, condenar. Então, tanto a crítica quanto o julgamento, ele pressupõe o quê? Que existe o certo e o errado. E aí é o grande problema, né? O que é o certo e o errado? Qual é a referência para a gente colocar que uma coisa é certa ou que uma coisa é errada? Bem, felizmente nós temos uma grande referência, né? Que nos foi dada pelo Espírito Verdade, que é a nossa doutrina. Okay? Ela pelo menos nos dá a percepção do que é o certo e o que é o errado. Então, a nossa responsabilidade como espíritas, ela acaba sendo muito maior, tá? Porque nós recebemos ensinamentos que nos dão base para esse tipo de ação. A vontade de criticar, julgar a vida alheia, julgar a vida alheia, demonstra normalmente falta de compaixão, falta de misericórdia, falta de indulgência, uma falta de amor com o próximo e até consigo mesmo, devido à lei da afinidade, né? Aquilo que você joga, você tem de volta, ok? Demonstra ainda o predomínio do ego, que sempre quer estar certo e com razão, acreditando ser superior. E aí pega, né? Quem mais criticarmos e julgarmos sem consciência, repare que o sem consciência está ali bem iluminado, né? Mas o nosso poder pessoal diminui e nossas falhas e inferioridades tornam-se mais latentes e preponderam sobre o nosso eu superior. Tá? Então, criticar e julgar não é proibido. O problema é a consciência em que fazemos esses atos. E que nem sempre é feito de uma forma consciente, de uma forma cristã. Na maioria das vezes está ligado a preconceitos, né, ou uma cultura equivocada. Então, esse é o grande problema. É isso que nós temos que estar cada vez mais nos monitorando, ok? E aí a gente vai lá para o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nesse capítulo, né, Kardec, através, nesse caso aí, basicamente, com uma grande contribuição, como sempre teve, de São Luís, ele relembra as regras básicas do comportamento humano, trazidas por Jesus, e ressaltando a importância da indulgência, perdão como elementos de libertação, tanto do ofensor quanto do ofendido, bem como a necessidade de evitarmos condenações precipitadas. Porque quando se fala em criticar ou julgar, nós temos os dois lados, né? O lado de quando nós somos os críticos e os julgadores, e o outro lado, né? Que é quando nós recebemos a crítica e somos julgados. Tá? Como vai ser, como serão, né, as características de cada comportamento desse? Vamos explorar isso. Ou seja, tudo vai depender da intenção. Ok? Mais uma vez vou repetir. Não é proibido ver o mal. Ok? Quando ele existe. Mas precisamos fazer isso com o quê? Com moderação, com indulgência, né? E para um fim útil. Tá? Que fim útil é esse? Né? Como a gente vai perceber, tá, que uma determinada crítica que fazemos, né, que pode chegar a um julgamento, isso vai ser útil a alguém? Jesus nos colocou isso diversas vezes. Não é?
Tá? E nós aprendemos, com a literatura espírita, né, que as críticas dos espíritos superiores, elas existem. Tá? Por quê? Porque eles são nossos mentores. Tá? Então, eles têm condições de criticar. Por quê? Porque eles querem o melhor para cada um de nós. Não é verdade? Né? A gente se lembra lá do filme do Divaldo, né? Não sei se vocês se lembram, mas lá no filme do Divaldo tem um episódio que o irmão X, né, que é o grande escritor Humberto de Campos, que tem vários livros psicografados por Divaldo, né, junto com Joana de Ângeles, eles dão um pito violento no Divaldo Franco. Estão lembrados disso? Tá? Porque o Divaldo ele não estava ainda preparado para fazer palestras, né? E ele, naquela ocasião, ainda garotão, né, ainda precisando de mais experiência, ele aceitou um desafio onde ele não tinha condições ainda de executar, né, dentro daquilo que se espera, tá, de um palestrante espírita. Ok? Tá, e aí, então, a Humberto de Campos e a Joana de Ângeles dão um pito violento nele, e a partir dali ele muda, né? Então, a vida dele, ele sempre fala isso, né? Que ele tornou-se um palestrante realmente depois que ele ganhou aquele grande puxão de orelha. Tá? Foi uma crítica? Foi. Mas com que objetivo? De melhorar. Tá certo? Porque ele ali estava sendo o quê? Ele estava sendo um gerador de informações para uma série de pessoas, né, como nós estamos aqui hoje, né, que estão querendo absorver mais informações, não é verdade? Então, essa responsabilidade ela é muito grande, muito grande. Então, tudo vai depender da intenção. Agora, nós é que teremos que verificar, né, como nós estamos em termos de intenção. Né? Nós estamos querendo fazer algo para melhorar, para ser útil àquele irmão, ou nós estamos querendo denegrir? Então, a primeira crítica, o primeiro julgamento tem que ser para nós mesmos. Ok? E aí nós vamos lá para o item 20 do capítulo 10, onde São Luís ele vai nos dar mais uma lição, né? E ele fala, críticas são úteis quando servem de aprimoramento e desenvolvimento aos envolvidos. Tá? Então, repetindo, a crítica ela é útil quando ela tem como objetivo o aprimoramento, o aperfeiçoamento, ok? Tá? Para que os envolvidos obtenham o quê? Um desenvolvimento, na verdade, mas desde que fundamentadas, embasadas, maduras e lúcidas. Ou seja, não pode ser uma crítica sem conteúdo, simplesmente porque você acha que a pessoa mudou a cor do cabelo e você não gosta daquela cor do cabelo. Não é verdade? Então, toda crítica, antes de mais nada, ela tem que ter uma base. Tá? E, repito, a base doutrinária, a base, né, que a doutrina espírita nos dá, tá? Ela nos permite tudo isso. Tá? E, mais uma vez, a gente fala da responsabilidade do espírita em relação a isso. Tá? Então, essa conscientização ela é fundamental. Tudo depende da intenção. Não é? Não é proibido ver o mal quando ele existe. Deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não como as das mais vezes pelo prazer de denegrir. Tá? Então, essa é a mensagem que São Luís nos dá lá no item 20 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque tudo tem que ser feito com indulgência. A indulgência, que é a misericórdia, né,
tá? Que é a forma como você entende aquele irmão, né? E dá para ele o crédito e até mesmo o perdão, tá? Isso aí é que é o fundamental, tá? Quando se faz uma crítica, um julgamento, tá? Na nossa casa, nós criticamos e julgamos a toda hora. Com que objetivo? Por que a gente critica o nosso filho? Por que a gente faz um julgamento? Com o único objetivo, que ele o quê? Que ele melhore. Então, a mesma coisa nós temos que fazer no nosso dia a dia, tá? Para todos aqueles que são próximos a nós. E aí a gente vai para o mestre, né? Tá, aqui ele deixou claro, não julgueis. Não julgueis. Mas ele não falou, você está proibido de julgar. Não julgueis. Não julgueis de uma forma errada. Não julgueis com objetivo de denegrir. Não julgueis, tá, simplesmente para que você acha, porque você acha que você é melhor e que o teu conceito está sendo visto de forma errada pelo teu próximo, né? Então, não julgueis. Os julgamentos, conforme nós falamos, eles precisam apresentar sempre fundamentos concretos. Sempre. Ok? Tá? Quando você faz um julgamento, tá, de uma pessoa que realizou um delito qualquer, esse julgamento é feito em função de quê? De leis que existem, tá certo? Tá? Então, de fundamentos legais, tá, que dá para aqueles que estão participando do julgamento a condição, tá, de julgar aquele irmão naquele ato, vamos dizer assim, errado que ele fez, ok? Tá? Então, o critério do julgador, ele é fundamental. E aí vem uma coisa muito complicada para todos nós, né? Lá no capítulo 17, Kardec ele fala, né, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela sua capacidade de domar suas más inclinações. Então, o que são as más inclinações? Vaidade, orgulho, egoísmo, tá certo? Tá? Então, para se criticar e para se julgar, antes de mais nada, nós temos que ter o quê? Autoridade moral. Autoridade moral. Tá? E como é que nós vamos medir isso? Nos analisando, né? Nos questionando, tá? Nos policiando, tá certo? Né? E fulana tá com uma roupa extravagante. O que é roupa extravagante? Aquilo está fazendo mal a alguém? Não é? Tá. Fulano, ele é vaidoso demais, né? Todo ano ele faz uma reforma na sua casa, todo ano ele troca de carro. E aí? Qual é o embasamento que eu tenho para fazer esse tipo de crítica? Será que eu não gostaria de todo ano poder reformar a minha casa, né? Pintar, né? Fazer um jardim novo, não é verdade? Tá? Trocar de carro todo ano, né? Então, ou seja, nós temos que ter muito cuidado, né? Sempre. E aí a gente vai lá para uma das mensagens do Mestre, que a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos que vai de 1 a 5, aonde ele fala, não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. A interpretação dessa mensagem do Mestre, tá? Ela
ela nos dá uma série de informações, né, que nós aprendemos no nosso dia a dia, na nossa doutrina, tá certo? Tá? Ou seja, tá? Existe a lei de ação e reação, existe a lei do retorno, existe a lei de causas e efeito. Tá? E essas leis serão aplicadas, tá, exatamente em função das nossas atitudes, de como a gente age, correto? Tá? Então, se você julga mal, você está abrindo brechas para ser julgado mal também. E o que é ser julgado mal? É ser julgado sem fundamentos, né? Sem parâmetros adequados para aquele tipo de situação. Correto? Né? Então, o que mais tem por aí é o que a gente chama na engenharia, né, de engenheiro de obra feita. Né? Então, depois que a obra está feita, tem um monte de críticos. Né? Essa cor poderia ser outra, né? Essa parede aqui poderia... esse pavimento poderia ter um pé direito ou maior, tá? Só que na hora do projeto, tá? Quem estava lá eram os profissionais que fizeram aquilo dentro de um fundamento técnico, né? Um fundamento prático, né? Daquilo que é feito dentro de uma atividade qualquer, no caso aqui a construção civil. Né? Porque olhas a palha, né? O que é a palha? Né? Depende da tradução. Né? Porque olhas a palha, que é o cisco ou argueiro, né? Que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Tá? Então, por que você repara no cisco do olho do teu irmão, mas não se dá conta que você está com uma viga no seu olho? Tá? E o que é essa viga? É exatamente o que? O nosso orgulho, é o nosso egoísmo, tá certo? Ou seja, a forma como a gente verifica determinadas coisas, mas dentro de um parâmetro, tá, que é um parâmetro equivocado, ok? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando ainda há uma viga no seu? Tá, então, antes de mais nada, vamos cuidar da gente, vamos cuidar da nossa formação, vamos cuidar do nosso aprimoramento. A gente fazendo isso, nós já estamos fazendo uma grande coisa, nós já estamos ajudando o mundo. Tá certo? E aí, então, você será o quê? Você será o espelho, tá? Onde aqueles outros poderão olhar sua imagem, tá? De uma forma correta. Mais uma vez, tá? Nesse capítulo, né? Que vai de 1 a 5, Jesus, ele fala sobre a hipocrisia de se criticar os outros sem perceber nossos próprios erros. Jesus usa uma metáfora, que é a trave, né, no próprio olho, que seria um ciscão. Né? Você está com a vista totalmente embaçada, mas você está se preocupando com o outro, né, que está com um cisco. Né? O que é esse cisco? Tá? Ou seja, antes de mais nada, tá, você está querendo mostrar erros onde você está com erros muito maiores, onde você carrega uma carga de erro muito maior. Tá, em resumo, né, devemos nos concentrar inicialmente nos nossos erros. Devemos nos preocupar em domar nossas más inclinações antes de pensar nos outros, ok? Como críticos. Ou seja, corrigir nossos próprios defeitos antes de criticar os outros. Né? Porque na maioria das vezes é muito mais fácil você ver os erros alheios do que ver o próprio erro. Não é verdade? E aí a gente se lembra, né, do nosso grande filósofo, né, Sócrates. Isso aí nós estamos falando de 470 anos antes de Cristo, né, onde ele, numa frase, ele resumiu tudo isso. Qual foi a frase? Conhece-te a ti mesmo. A hora que cada um de nós conhecermos a nós próprios, tá, a gente vai ter aquela crítica, tá, que Santo Agostinho, tá, nos ensinou, né, que eu brinco, que é o checklist de Santo Agostinho.
tá? Ou seja, interrogai-vos, tá? De tudo que você tem feito, não é? Todo dia, antes de dormir, faça esse checklist, tá? Dos atos bons e daqueles atos que não foram tão bons, né? Para que a gente possa, no dia seguinte, evitar aqueles atos que não foram tão bons e praticar mais ainda aqueles atos que foram considerados bons, não é verdade? Ou seja, antes de julgar os atos do próximo, vamos sempre examinar com honestidade nossas próprias ações, ok? Tá? E tudo isso está sempre levando em conta, né, aquilo, tá, que Jesus interpretou como caridade, né, que está lá no Livro dos Espíritos, né, questão 886, tá certo? Ou seja, benevolência, indulgência e perdão, correto? Tá? Desde o momento que nós façamos, né, tá, os nossos atos, as nossas críticas, os nossos julgamentos, levando em consideração benevolência, indulgência e o perdão, nós estamos num caminho certo, porque nós estamos sendo úteis àqueles, tá? Que, às vezes, por diversas questões, não vamos entrar aqui no mérito, tá? Estão equivocados e que precisam de alguém, né? Mas, então, como fazer isso? Tá? Eu tenho que ter ascendência moral para tal. Tá? Porque não adianta eu chegar perto de uma pessoa que está fazendo um ato que não é um ato positivo, né? E eu interpelá-la, criticá-la, né? Tá? Se eu também estou fazendo algo parecido, né? No mínimo o cara vai falar, ué, por que você também está fazendo a mesma coisa? Tá? Então é exatamente isso, tá, que nós estamos enfocando, tá? Que é a consciência, tá, de que nós estamos domando nossas inclinações mais. Importa, pois, não se tome, conforme nós falamos, no sentido absoluto, este princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Ok? Tá, então, você pode julgar, mas você tem que ter gabarito, você tem que ter ascendência moral também para aceitar o quê? A crítica e o julgamento que fazem de você, né? E tirar daquilo ali um proveito, tá? E não ficar aborrecido, né? Tá? Ou seja, simplesmente tomar como base aquilo ali como um ensinamento, tá? Em que você vai, através da tua ascendência moral, passar pelo crivo da razão, tá? E ver até que ponto aquilo ali está sendo aplicado honestamente, corretamente para você. Que nem sempre acontece isso, né? Então, vamos lá. Então, se for para reprimir o mal, né? Ou seja, então, o que ele está dizendo ali? Quem está falando, novamente, é São Luís, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, se você faz uma crítica, né, cujo sentido, né, é para reprimir o mal, ótimo, tá? Isso vai resultar num bem. Tá? Então, você tem a obrigação de fazer isso. É o que a gente faz com os nossos filhos, é o que a gente faz com as pessoas que nós amamos, tá certo? Nós queremos sempre melhor para eles, tá? Então, se eles estão indo por um caminho que você sente que não é um caminho do bem, tá? Você tem por obrigação de reprimir, tá? Para que aquilo ali resulte no bem, tá? Ou seja, isso é louvável, isso é dever, tá certo? Tá? E aí a gente lembra, né, das nossas obrigações, obrigação como pai, como chefe de família, como profissional, como cidadão, como cristão, tá certo? Nós temos que ter, antes de mais nada, o quê? O comprometimento com o dever. O comprometimento com o dever. Agora, se você faz uma crítica, tá, cujo objetivo é desacreditar uma pessoa, você está o quê? Você está lidando com maledicência, você está lidando com maldade, não é verdade? Tá? E, logicamente, isso não tem justificativa. Então, São Luís, de uma forma muito didática, ele fala o seguinte, né? Tá? Você pode julgar, você pode criticar, sim,
desde que seja para reprimir o mal. Perfeito? Será repreensível notarem-se as imperfeições nos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Vou repetir. Será repreensível notarem-se as imperfeições nos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E aí, novamente, vem tudo o que nós falamos anteriormente. O que você quer é que qualquer crítica, qualquer julgamento seja útil, que reprima o mal. Tá? Então, tudo vai depender o quê? Da intenção que você tem, que você quer. Tá certo? Ou seja, de certo a ninguém é defeso. O que é defeso? É proibido, né? De certo a ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Né? E que você tem condições de fazer esse tipo de julgamento no sentido de ajudar. Haverá casos em que convenha se desvendem o mal de outrem. É outra questão que é colocada para São Luís. E ele nos diz: se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-las. Hã? Prejudica ninguém. Ela está feliz com aquilo. Tá certo? Tá, então, deixa o barco andar. Dá linha pipa, não é isso? Se, porém, tá, essas imperfeições podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. E aí vem outra questão, né? Tá, a gente que trabalha, a gente que tem responsabilidade em liderar uma equipe de trabalho, liderar uma família, não é? Exatamente aquilo ali, ó. Deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Ok? Tá. Dificilmente nós conseguiremos atender a todos de uma forma geral. Mas a nossa obrigação é sempre preservar o quê? O maior número, correto? Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E aí pega. Aí pega, quando ele coloca assim, ó, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Não dá para ter preconceito. O homem de bem, ele é indulgente para as fraquezas alheias, né? Nós estamos no capítulo 17 do Evangelho, item 3, o homem de bem. O homem de bem, ele nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Tá? Então, essa é a nossa obrigação, ok? Tá, de estar atentos, né? Principalmente quando se lidera grupos, né? E aí o primeiro grupo que eu sempre penso é a nossa família, né? Então a gente tem que estar sempre atentos, né? De procurar sempre o bem que possa atenuar o mal. E aí, nós tivemos aqui um colega, né, que foi inclusive o meu orientador, quando eu fiz o serviço de orientação mediúnica, e depois eu tive a honra e o prazer, né, de dividir com ele, tá, uma turma de orientação mediúnica, que é o nosso querido José Helênio, que não está aqui mais na casa conosco, tá, por razões profissionais. Ele mora na região dos Lagos e não tem mais condição de vir aqui, né? E ele me deu uma psicografia, as coisas acontecem assim, não por acaso, né? E a psicografia é do espírito José de Alencar. E diz o seguinte, ó, o vento sopra aonde Deus deseja. Compreenda-te antes de avaliar e julgar.
o que o outro intencionou para deixar-te tão infeliz, pois mais vale um bom sentimento ferido do que uma paixão em labirinto que destrói e aniquila. Precisa falar mais nada, né? E aí, então, nós vamos concluir o estudo dessa tarde, relembrando os itens principais que foram aqui colocados. Antes de se reprovar uma falta em alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Primeira coisa. Correto? Não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Reprimir o mal sem desacreditar a pessoa, cujos atos se criticam. Reprimir o mal sem desacreditar a pessoa, cujos atos se criticam. Isso é indulgência. Isso é misericórdia. Precisamos fazer da indulgência um dever. Essa é a mensagem final. Se conseguimos discernir o mal do bem, é que já conhecemos o mal e o bem. Então, se a gente já conhece o mal e o bem, nós já demos um grande passo. Correto? Conforme São Luís colocou lá, né? Tá? E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro já podemos auxiliar. Ficou claro isso? Emmanuel está lá naquele livro, Palavras de Vida Eterna, né? E lá no livro Rumo Certo, que é a outra referência que nós pegamos, né, lá no item 11, fala de acusação indébita. Se trazes a consciência tranquila entre os limites naturais de tuas obrigações, se trazes a consciência tranquila entre os limites de tuas obrigações, né, ante as obrigações alheias, ora pelos que te censuram ou injuriam, e prossegue centralizando a própria atenção no desempenho dos encargos que o Senhor te confiou, uma vez que o tempo é o juiz silencioso de cada um de nós. Ok? E aí, então, para encerrar, nada do que nós ouvirmos, acho que foi o último depoimento do nosso irmão Divaldo Franco, né? Quando ele estava fazendo 98 anos, antes dele ter a internação dele final, né? Onde ele partiu, né? Entre várias perguntas dessa entrevista, tem 3 perguntas aqui que nós selecionamos, que gostaríamos muito que vocês ouvissem e refletissem. Principalmente a segunda, aonde ele coloca exatamente quando ele foi criticado e quando ele foi julgado. O que ele sentiu e como ele procedeu. É exatamente o epílogo, é o final do estudo da nossa reunião de hoje. Vitor, por favor. Uma das primeiras, o reencontro com Chico Xavier, em Belo Horizonte, no ano de 1948, tornando-se-me um exemplo do verdadeiro espírita, o ideal do médium missionário, na fonte generosa da sua bondade. Eu aprendi também a amar, a compreender e a desculpar. Foi uma das maiores alegrias da minha existência. Foi por volta de 1962. Eu experimentei uma grande provação. As pessoas puseram-se a censurar-me, a caluniar-me, e eu não tinha a maturidade de hoje, mas apesar disto, consegui silenciar. Como Joana de Ângeles me disse, nunca te defendas. Tu és servidor
do Cristo. Ele é o teu amor, é a tua paixão. Ele que defende o seu servo e aguarda o tempo. E eu aguardei. E o tempo se foi. Ainda hoje eu tenho amigos que não sintonizam com a minha forma de ser, que me censuram, como é natural. Acho perfeitamente natural, mas não me defendi nunca, nem nunca fui contra aqueles que, por esta ou aquela razão, não simpatizam comigo nem com o trabalho que eu faço. Então, como conforto, eu me lembrei que a nossa é a sagrada doutrina da paciência e da compaixão, e que o nosso líder, depois do apostolado, recebeu de prêmio da criatura humana a cruz. E então, ele havia dito que todo aquele que quiser ir com ele, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Gostaria de ver as nossas escolas educando para o futuro. Na reforma que estamos fazendo em nossa casa, sob a presidência do Mário, o objetivo essencial é pegar a criança na creche e oferecê-la à universidade, depois de passar pelos diversos ciclos e secções. E a educação, como dizia Allan Kardec, o educador, professor Rivaio, a educação é o instrumento que vai reformar a humanidade. Mas não só a educação pelos livros, a educação moral, principalmente, pelos deveres que a pessoa assuma. Ainda anelo pelas realizações do bem, pela minha reforma contínua e pelo trabalho da fraternidade, preparando-me e de alguma forma buscando contribuir em favor do próximo estágio do planeta, denominado como mundo de regeneração. E terminamos então com a frase, né? Abra sua boca com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Gratidão.